Obrigado, Rafael. E aí, gente, estamos chegando ao fim da nossa série Hipócritas. Como é que tem sido até aqui? A gente tem refletido aí nas últimas semanas, especialmente nas palavras de Jesus, Mateus capítulos 5, 6 e 7, no trecho que nós conhecemos como Sermão do Monte, e a gente percebeu ao longo das últimas semanas alguns trechos que foram pinçados desse Sermão do Monte, que nos fazem refletir sobre o modo de vida daquele que segue a Deus, daquele que crê em Cristo, daquele que vive a partir desses ensinamentos, e o modo de vida daqueles que dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse, que é o modo de vida dos hipócritas. E aí a gente falou sobre uma série de coisas, mas se fosse um teste sobre tudo que a gente falou até aqui nessa série, você passaria de ano? Tranquilo? Recuperação? Dependência? Repetiria? A gente precisa muito da graça de Deus quando a gente olha para trechos como esse que nos indicam o modo como nós devemos viver, né? Mas por falar em passar de ano, eu me lembro da época da escola e aí eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais constrangedora. Quanto tempo faz que você terminou o ensino médio? Já parou para pensar nisso? É triste. Eu terminei o ensino médio em 2004. E aí um dia eu estava na praia, jogando futevôlei com alguns amigos e tal, e aí de repente falando sobre idade, alguns deles tinham nascido em 2005, 2006, e eu não sei onde que eu dormi, em que ponto da história eu parei, que a gente estava em 2004 e agora 21 anos se passaram e nós estamos aqui. Faz muito tempo, né, que a maioria de nós pelo menos, e é engraçado, que na época da escola, não sei se com você era assim também, mas eu tinha muita vontade de não estar mais na escola. Eu ficava doido para terminar aquilo logo, porque eu pensava que a vida seria uma maravilha quando terminasse. E é engraçado que os adultos olhavam para mim e falavam: você não sabe o que é a vida, a melhor fase da sua vida é a escola. E eu pensava assim, esses adultos não sabem absolutamente nada sobre a vida. E hoje eu sou esse tiozão que fala para as crianças da escola que você não sabe, mas essa é a melhor fase da sua vida. Eu pensava assim, trabalhar que deve ser maravilhoso. Trabalhar, nossa, que coisa boa, ter dinheiro para comprar o que eu quero. Só que à medida que o tempo passa, a gente vai lembrando mesmo que a escola era a melhor época da vida, até porque a gente não tem dinheiro para comprar o que a gente quer, mesmo trabalhando, né? Eu estudei em escola pública a vida toda e me dá muita saudade de algumas coisas específicas. Uma delas eram os horários vagos, sem professor, era muito bom. Assim, na hora que precisava ter aula, o professor não tinha. E outra coisa que eu me lembro com carinho, assim, é do refeitório, que tinha aquele risoto com salsicha. Quem participava ou comia esse tipo de coisa? E era 10 horas da manhã o intervalo, então era um negócio que a gente já ia, mas tinha dia que tinha frango com salsicha também. Tinha dia que tinha macarrão com farofa e salsicha. Só duas coisas não tinha salsicha, era arroz doce e cachorro-quente. O resto, tudo, a gente tinha salsicha na época da escola. Outra coisa que eu acho engraçado e que me faz pensar assim sobre a época da escola era a relação que as pessoas tinham com a prova. Eu sempre fui o aluno que olhava para a prova e pensava o seguinte: se eu sei a questão, eu sei. Se eu não sei a questão, eu não sei. Fazia o que eu sabia, entregava a prova e vamos seguir a vida. Mas tinha gente que ficava olhando, quase que esperando uma revelação sobrenatural dos céus, uma mão de fogo aparecendo, riscando o céu, ou uma voz dizendo no seu ouvido, letra B. Nunca aconteceu isso. Eu sempre preferia entregar logo o negócio. A única que eu ficava pensando um pouco mais eram aquelas de verdadeiro ou falso, lembram dessas questões? Que o professor, ele nasce com um dom embutido de colocar um não escondido no meio da frase, que muda o sentido dela inteira só para te complicar. A cabeça embola ainda hoje, só de lembrar daquelas questões que falavam assim, todas estão corretas, exceto a... E aí o negócio começava a embolar na cabeça. Esse negócio de VOF para mim era mais complicado, porque você tem uma afirmação e 50% de chance de acertar, outros 50% de chance de errar. Vocês viram que eu passei muito bem em matemática, né? Aquelas de marcar entre A e D te dão menos chance de acertar. Agora, se você erra, você não se sente tão mal assim, porque havia mais opções ali. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa vida também, às vezes, é parecida com uma prova de verdadeiro ou falso.
Existem situações na vida que nós não temos tantas opções assim para escolher, mas nós precisamos escolher uma ou outra. Existem momentos na vida que nós nos deparamos com situações onde há apenas 2 caminhos que podem ser trilhados. E Jesus, no Sermão do Monte, ele faz isso o tempo inteiro. Ele apresenta um modo certo de viver e ele apresenta um modo errado de viver. Essa verdade não é muito popular nos nossos dias, onde nós vivemos o que chamam de relativismo moral. As pessoas costumam dizer que cada um tem a sua própria verdade, que aquilo que é certo para você não necessariamente é certo para mim, e a gente vai vivendo nesse mundo onde as pessoas fabricam e vivem de acordo com as próprias verdades. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós percebemos que Jesus está deixando claro que a afirmação que ele faz, só há o verdadeiro ou o falso. Nós não temos uma variedade de escolhas, existe o caminho certo a ser trilhado e existe o caminho errado a ser trilhado, em várias questões da vida. Nessa série nós falamos sobre oração, jejum, generosidade, na nossa relação com os falsos profetas e todas as outras relações que o texto bíblico ele vai nos apontar. O texto de hoje ele não é diferente. Jesus ele apresenta 2 caminhos, 2 possibilidades, 2 portas, 2 grupos de pessoas e 2 destinos. É muito claro, é sobre isso que a gente vai conversar, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14. Um texto conhecido, em certa medida, mas a gente vai lê-lo e conversar a partir dele novamente. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. O texto diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra lida está diante de nós e a gente pede ao Senhor que fale conosco, por meio do Teu Espírito Santo que em nós habita, nos ajudando a compreender esse texto, nos iluminando para essa compreensão e nos capacitando também a fim de que essas verdades que nos saltam aos olhos olhando para a Tua palavra possam ser aplicadas na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente honre o Senhor com o nosso proceder. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Assim como boa parte do Sermão do Monte, nesse trecho também, Jesus ele nos leva a pensar, ele apresenta as verdades por meio de uma estrutura de contrastes. Você vai ver em alguns momentos, especialmente no Sermão do Monte, Jesus falando sobre isso, e aqui também não é diferente. A primeira coisa que nós percebemos ao olhar para esse texto é que Jesus apresenta aqui de modo muito claro e muito direto 2 caminhos que podem ser trilhados. O texto fala de modo muito claro que existem simplesmente 2 caminhos, e ele vai definir que um caminho é espaçoso, é largo, é fácil, e o outro caminho ele é estreito, ele é difícil, ele é apertado. E quando Jesus faz essa analogia, explicando essas verdades a partir desses contrastes, ele deixa muito claro para nós que um dos caminhos leva à vida, um dos caminhos está certo, e necessariamente o outro caminho está errado. Em tempos como os tempos em que nós vivemos, em que as pessoas insistem no que eu já disse para vocês, de que cada um tem a sua própria verdade, o ensino de Jesus Cristo vem nos mostrar de modo muito claro que não é assim que as coisas funcionam na prática. Existe uma forma certa de viver, sim, e todas as demais nós podemos definir como formas erradas. Você não pode sair pegar a Turnpike no sentido Ocala, esperando chegar em Miami, porque necessariamente, se você vai em uma direção, a outra direção é no caminho oposto, mas às vezes as pessoas tentam fingir que isso não acontece em relação à sua própria vida. Você vai tentando o tempo todo fazer coisas erradas, escolhas erradas, decisões erradas, e no final das contas, o que vai acontecer?
tudo vai dar errado e você vai culpar Deus, o pastor, a igreja, o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa que se relaciona com você, mas na verdade você pegou a estrada na direção errada, esperando chegar no sentido oposto. Jesus está falando que existem dois caminhos, um deles está certo e o outro caminho não está certo. E ele vai fazer essa analogia dizendo que há um caminho que é largo. O caminho largo é o caminho da permissividade. Tudo está tranquilo, tudo está favorável, como diria o pastor Jay. O caminho largo é o caminho do conforto, simplesmente. O caminho largo é o caminho da autossuficiência. Irmãos, muita gente ama esse tipo de caminho e a nossa cultura nos incentiva a trilharmos esse caminho o tempo todo, inclusive nas igrejas, em algumas delas. As pessoas pregam hoje em dia um falso evangelho em que não é necessário renunciar, um falso evangelho onde o arrependimento se torna um acessório, um falso evangelho onde as pessoas não são instigadas, instruídas a abrir mão de absolutamente nada. A tal da hipergraça, a tal da graça barata, criticada desde a época da Segunda Guerra Mundial por um homem chamado Bonhoeffer, um grande teólogo e pastor. Ele criticava essa graça que alcança, mas não transforma. Esse não é o evangelho, esse é um caminho largo. As pessoas se sentem livres para viver do jeito que querem e acham que são livres porque vivem da forma como querem e acham isso bonito. Não devo satisfação a ninguém. Eu faço o que quero da minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, afinal de contas eu sou livre, e na verdade essa pessoa está simplesmente revelando que ela é escrava dos seus próprios maus desejos, ela é escrava de um jeito errado de viver, ela é escrava do diabo e ela é escrava da sua própria carnalidade, simplesmente porque ela tem trilhado um caminho largo, achando que é um caminho correto, quando na verdade não é. Há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o seu fim é de morte e destruição. Mas a gente é incentivado a ir trilhando esse caminho. O caminho da tolerância, que não permite discordar do outro. O caminho do ser bem visto aos olhos de todos, do politicamente correto, de evitar conversas difíceis e posicionamentos contrários aos posicionamentos da maioria ou de uma minoria que é mais barulhenta. É o caminho daqueles que se dizem mente abertas demais, e a mente é tão aberta que o cérebro caiu dela faz tempo e ele não foi capaz de perceber. Jesus está criticando esse tipo de caminho de facilidade, o caminho largo, porque esse não é o caminho verdadeiro. O texto fala isso de modo muito claro para nós, que o caminho verdadeiro é o caminho estreito, é o caminho da cruz. É o caminho da renúncia, é o caminho da obediência, é o caminho mais difícil. E esse caminho é mais difícil, especialmente quando a gente olha para esse texto dentro do Sermão do Monte, porque ele é um caminho que requer uma justiça que excede a justiça dos religiosos. Jesus fala isso no Sermão do Monte o tempo todo. Ouviram o que foi dito? Que você não pode matar? Eu, porém, vos digo que se você odiar o seu irmão, você já é culpado de assassinato. O caminho proposto de Jesus é um caminho estreito e difícil, porque não basta apenas não assassinar, você não pode sequer odiar o seu próximo. O caminho de Jesus é mais difícil, porque a lei dizia que você não poderia adulterar, ter uma relação fora do seu casamento. O caminho de Jesus me diz que não basta apenas não ser um adúltero, mas eu não posso sequer olhar para uma outra pessoa com uma intenção impura, porque eu já pequei no meu coração. O caminho proposto por Jesus, irmãos, não é um caminho de imposição de regras, mas é um caminho de transformação de intenções. Não é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de motivações. Não é seguir regras, é ter a consciência transformada. Não é fácil, irmãos. É realmente um caminho estreito, mas nós temos esse caminho diante de nós. E apenas duas opções. Ou é verdadeiro, ou é falso. E nós precisamos definir em qual caminho nós queremos andar. Outro contraste que a gente percebe nesse texto é que Jesus não fala simplesmente de dois caminhos, mas ele fala também de duas portas. Ele fala da porta larga e ele fala também da porta estreita. E é exatamente a mesma ideia que diz respeito sobre os caminhos.
Ao falar sobre essa porta, um autor conhecido chamado John Stott, ele vai dizer o seguinte: a porta que conduz ao caminho fácil é larga, pois é simples entrar na estrada fácil. Evidentemente, não há limite para a bagagem que podemos levar conosco. Não precisamos deixar nada para trás, nem mesmo nossos pecados, nossa autojustiça ou nosso orgulho. O caminho largo, segundo essa analogia do John Stott, é você poder viajar sem se preocupar com excesso de bagagem. Você não tem que pagar mais para ter uma bagagem extra. Você não precisa entrar no chat, na ligação, passar a semana tentando resolver um problema como esse, que foi o que aconteceu comigo durante essa semana, porque o caminho largo é simplesmente você vem, você traz o que você quiser, você vai do jeito que você quiser, porque afinal de contas nós estamos te dando um caminho de facilidade. Portas largas não impõem muitas restrições. Você passa de qualquer modo. E esse ensinamento de Jesus, irmãos, nos faz pensar que nem toda porta aberta diante de nós foi Deus quem abriu. A gente não pode interpretar desse modo a vida. Eu estou orando para que Deus abençoe a minha vida financeira. De repente apareceu uma oportunidade de fazer um trabalho de modo desonesto até, mas eu creio que foi a bênção de Deus abrindo as portas. Não foi. Foi o capeta que abriu e você está querendo entrar pela porta. Pastor, eu estou com tanto problema na minha vida sentimental, eu estou já naquela oração que o que vier a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora, sabe? Aqueles textos bíblicos, eu já cansei de esperar com paciência no Senhor. De repente eu estou tendo a oportunidade de me relacionar com alguém do meu trabalho, ele não é cristão, ela não ama Jesus, mas eu estou vendo que Deus está abrindo a porta para que eu possa evangelizar. Não está. Preciso falar quem está abrindo essa porta? Não, né? Já entendeu? Já entendeu? Nem toda oportunidade diante de nós, irmãos, é direção divina. Nós não devemos entrar em qualquer porta aberta diante de nós, mas nós precisamos entrar pela porta certa, porque a porta certa leva para o lugar certo. Lá no meu escritório, acho que a melhor analogia para isso é essa. No meu escritório tem 2 portas, e eu tenho uma foto aqui para vocês. Na ausência de um modelo melhor, tem esse daí mesmo. Sei quem já teve a oportunidade de ir lá, mas basicamente é um escritório com 2 portas. Uma delas é larga, é a porta que dá acesso ao corredor, um lugar onde todo mundo passa, e a outra porta é estreita, porque é a porta que leva para a sala da nossa equipe. Então, uma porta que é mais larga vai para um lugar onde todo mundo passa, e a porta estreita leva para um lugar menor, assim, o lugar da sala da nossa equipe, e nem todo mundo pode passar por essa porta. Percebam que a porta larga ela é mais visível, ela é mais acessível, ela é mais fácil, mas ela é incapaz de me levar para o lugar mais importante, que é a sala da nossa equipe. Que moral para a nossa equipe agora, uma salva de palmas para a nossa equipe nesse momento. E aí quando alguém me pergunta, como é que tem sido aí na First, depois que você se mudou e tal, você se encaixou bem no trabalho, eu mando essa foto da porta, exatamente assim. Isso me indica algumas coisas, mas enfim, não vamos falar sobre isso nesse momento. Um outro exemplo que a gente tem quando fala de porta, e aí eu comecei falando sobre o ensino médio, há quanto tempo você terminou, mas você que é um pouco mais velho, você vai se lembrar que aos domingos havia um programa na TV que se chamava A Porta da... Só os velhos agora falando esperança, os mais novos assim tentando entender o que viria por aí, mas esse foi o primeiro teste de hoje. O meu problema não é que eu seja velho, mas é que eu tenho a memória boa, entendeu? Então só para deixar isso muito claro, mas para você que é da minha idade e não tem a memória tão boa, eu vou te ajudar resumindo o que era esse quadro. Bom, nesse programa os telespectadores enviavam cartas que falavam sobre as suas necessidades ou desejos. As pessoas cujas cartas eram selecionadas, elas eram convidadas a ir até o estúdio e gravar o programa. E as histórias eram apresentadas à medida que os pedidos iam sendo justificados. Até que o apresentador dizia, eu não vou saber falar com a habilidade que o Diogo fala imitando o Silvio Santos, quem estava aqui no especial de Natal percebeu, mas o apresentador dizia o seguinte, vamos abrir as portas da esperança. Quando essa frase era dita, abriam 2 portas de correr, de onde sairia alguém que iria apadrinhar o sonho ou a necessidade do participante. Se lembram disso? Ninguém quer falar que lembra, mas vamos seguir. No encerramento desse quadro, aparecia um ator com uma imagem de Jesus, como se fosse Jesus, um fundo musical
e o seguinte trecho era lido: paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. O que essa frase nos revela? Primeiro que há um erro teológico, porque nós somos adotados por Deus Pai e não por Deus Filho, né? A primeira coisa que fica muito clara para nós é que quem escreveu isso não tinha muita compreensão bíblico-teológica. A segunda coisa que essa frase nos revela é que você é muito velho, se você se lembra disso com detalhes. Eu me lembro do quadro, mas não dos detalhes. Eu fui pesquisar na internet. E terceiro lugar, e mais importante para o nosso contexto, é que essa porta era a materialização da esperança dessas pessoas. Agora veja bem que Jesus também fala de uma porta que é a materialização da nossa própria esperança. Ela é um pouco diferente da porta da TV, porque a de Jesus não é cercada por aplausos. A porta que Jesus propõe não promete recompensa material imediata e ela não aparece também com uma musiquinha de fundo. Ela é talvez o oposto disso, porque é uma porta tão estreita que a grande maioria das pessoas nem é capaz de percebê-la. A porta que Jesus propõe é uma porta que vai totalmente na contramão de uma cultura que diz: siga o seu próprio coração, enquanto Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Em uma cultura que diz: seja você mesmo sem limites, Jesus está dizendo: morra para si mesmo. Em uma cultura que diz: procure a porta mais fácil, viva do jeito que você quiser, Jesus está dizendo: entre pela porta estreita, porque estreita é a porta e estreito é o caminho que conduzem à vida. O ensino de Jesus é absolutamente e radicalmente contracultural. Ele desafia o modo como a sociedade e a nossa cultura definem sucesso, liberdade e identidade, porque no reino de Deus os valores são invertidos em relação à cultura. No reino de Deus, quem perde é que ganha. Viu aí, palmeirense? No reino de Deus, quem serve é quem lidera. No reino de Deus, quem se humilha é exaltado. Essa verdade não é muito popular, mas essa é a porta que conduz à vida. E nós não estamos comprometidos com popularidade, nós precisamos estar comprometidos com fidelidade ao Senhor que nos chamou para Ele mesmo. Nesse texto nós percebemos também dois grupos de pessoas, porque Jesus vai deixar muito claro que muitos entram pela porta larga e poucos encontram a porta estreita. Biblicamente, meu irmão, estar com a maioria não é sinal de que as coisas estão certas. Jesus estava falando aqui para multidões. Dentre os seus ouvintes estavam os religiosos. E quando nós pensamos nessa relação entre multidões e religiosos, essa imagem que ele propõe nos leva a repensar o pragmatismo religioso dos nossos dias. Não é porque uma igreja está cheia que ela está agradando a Deus. Não é porque uma igreja está cheia que ela é bíblica. O crescimento sozinho, isolado, ele não é um sinal de que estamos fazendo a coisa certa. Não temos medo de crescer também. A nossa igreja tem experimentado esse crescimento. Mas eu não estou falando sobre esse crescimento, eu estou falando de pegar o crescimento como uma métrica isolada e achar que aquilo é um sinal de que a mão de Deus está sobre a vida de alguém, sobre a igreja, a bênção de Deus, não necessariamente. Você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? É o islamismo. Se a gente for usar essa mesma métrica, a gente vai achar que a mão de Deus está sobre essa religião e nós precisamos fechar as nossas portas. Então, muito cuidado com esse tipo de métrica que às vezes a gente olha e meio que se convence de imediato. Não, aquela igreja ali é uma bênção. Por quê? Porque está muito cheia. Não é uma crítica ao tamanho da igreja, é uma crítica a abrir uma porta que Jesus está dizendo que é estreita para que mais pessoas entrem por ela. Biblicamente, estar com a maioria não é sinal de que estamos fazendo a coisa certa. E enquanto igreja, enquanto cristãos, a partir do ensino de Jesus, nós somos relembrados, irmãos, que o nosso compromisso não é com o que dá certo, mas é com o que está certo. São coisas completamente diferentes. Vamos renunciar a esse pragmatismo religioso dos nossos dias, de gente por meio de tentativa e erro, fazendo cultos, fazendo pregações. Não, não é assim.
A gente precisa entender o que a palavra de Deus diz e sermos guiados e norteados por meio dela. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que muita coisa é medida por quantidade. Mais seguidores, mais membros, mais cliques, mais curtidas. Jesus nos deixa claro aqui que estar com a maioria não necessariamente é sinal de que se está no caminho certo. Eu tinha pensado numa ilustração aqui de dizer, pense nisso na hora de escolher um time para torcer, mas eu não quero falar sobre futebol hoje, a gente vai falar sobre o que importa de verdade. A ideia não é quantos estão seguindo o mesmo caminho que você, a ideia é pensar onde esse caminho está te levando. Afinal de contas, chegamos ao último contraste proposto por Jesus, que ele fala também sobre 2 destinos, 2 caminhos, 2 portas, 2 grupos de pessoas e 2 destinos. Um caminho leva à perdição e o outro caminho leva à vida. É tão simples quanto isso. É tão simples que acaba sendo difícil e complicado para a gente, mas é fácil. Entender isso é fácil. Colocar em prática que talvez seja a nossa dificuldade. Mas Jesus está deixando muito claro que a porta larga te leva a um caminho largo que te leva para a perdição e a porta estreita te coloca num caminho estreito e esse caminho te conduz à vida. Agora, por que tudo isso importa? Porque essa história de 2 caminhos, de 2 portas, de 2 grupos de pessoas, de 2 destinos, essa história faz parte de uma história ainda maior. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para qualquer dos ensinamentos de Jesus, nós somos levados imediatamente a pensar no que é o Evangelho. O que Deus em Jesus fez por nós. Uma história com 4 pontos principais, que são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Uma história que nos diz que Deus nos criou para caminhar com Ele, para vivermos em comunhão, em justiça, para vivermos em paz, uma vida de propósito e significado, até que a humanidade preferiu trilhar o próprio caminho, decidiu desobedecer, decidiu virar as costas para Deus e o pecado nos afastou do próprio Deus e nos afastou uns dos outros. Todas as nossas relações foram comprometidas e o mundo inteiro foi impactado por essa terrível separação entre nós e Deus, que a Bíblia chama de pecado. E cada um de nós, por natureza, entrou pela porta errada. A boa notícia, irmãos, que é o Evangelho, que significa boa notícia, é que Deus em amor enviou seu Filho Jesus, e Ele de forma voluntária, porque Ele quis, Ele decidiu entrar por essa porta estreita, enquanto as pessoas tentavam dar a Ele popularidade, Ele escolheu o caminho da renúncia. Enquanto as pessoas tentavam pintá-lo como um rei político, um libertador político, alguém que fosse exaltado e que vivesse em um palácio de glórias, ele escolheu o caminho da cruz. Um rei que se revela nascendo numa manjedoura, um rei que o auge da sua glória é revelado no seu sofrimento na cruz. Um rei que nos mostra o tempo todo que ele não está comprometido com o que a humanidade acha que ele deve fazer, mas com o propósito de Deus para a sua própria vida. Ele escolhe o caminho da renúncia, da cruz, da dor. Ele sim viveu a vida que nós éramos incapazes de viver e ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Acabamos de cantar isso. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande salvação, é exatamente isso. Ele morre no nosso lugar e ele ressuscita ao 3º dia para nos reconciliar com Deus. E enquanto isso, nós vivemos aqui aguardando o retorno do grande e verdadeiro Rei. Como é que a gente vive entre essa redenção que Ele proporcionou e a consumação que será naquele grande dia em que Ele vai voltar e restaurar todas as coisas? Até lá, irmãos, a gente continua na estrada. O texto de hoje, eu queria que ficasse muito claro para você, que ele não é uma ameaça. O texto de hoje, ele é um convite. Não para você resolver tudo na sua vida, mas para você pensar e repensar como tem sido a sua vida, qual caminho você tem trilhado e para onde esse modo de vida tem te levado, tem levado a sua família. Ou você confia em si mesmo, vivendo de acordo com os padrões do mundo que te agradam tanto, ou você crê e vive a partir da fé naquele que foi capaz de resolver o nosso maior e principal problema diante de Deus. Na vida só há 2 opções. Ou você vive da maneira certa, ou você vive da maneira errada. É como uma prova de verdadeiro ou falso.
Não adianta colar, não dá para chutar. Você precisa refletir com sinceridade e pensar se você tem vivido como parte do reino de Deus ou como um hipócrita. Na verdade, esse texto ele fala que só há uma porta certa, que só há um caminho certo e que o fim desse caminho é a vida e a vida eterna. Se você acompanha todos os evangelhos e sabe sobre os ensinamentos de Jesus, você vai perceber que no evangelho de João ele se apresenta em um dado momento dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Em outro momento do evangelho de João, ele diz sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não apenas nos aponta o caminho que leva à vida, Ele não nos aponta a porta, mas Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Que a gente entre por esse caminho e que a gente viva para a glória de Deus, sendo gratos a Jesus e trilhando esse caminho a fim de que Ele seja glorificado em nós. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós te damos graças por Jesus, Ele que nos ensina tanto a partir desse texto, assim como em todas as outras ocasiões, mas que olhando para esse texto a gente percebe essas analogias da porta, do caminho, da vida. E a gente te agradece porque Jesus apenas não ensinou sobre isso, mas Ele resolveu o nosso maior problema, porque Ele é essa porta, esse caminho, essa vida. Obrigado porque num mundo tão plural, com ideias tão plurais e infinitas possibilidades que nós temos, Jesus resume essa questão e nos apresenta uma vida muito mais simples de entender, que é uma escolha de trilhar o caminho certo ou trilhar o caminho errado. A grande verdade, Deus, é que entender isso é simples para nós, mas por vezes é tão difícil nós colocarmos essas verdades em práticas, porque é uma luta realmente contra a nossa carne, contra a nossa cultura, contra a nossa sociedade. Nos ajude a repensar os nossos valores e o caminho que a gente tem trilhado, e nos capacite por meio do Teu Espírito Santo a entrarmos por essa porta estreita, trilhando esse caminho estreito, que é o caminho que vai nos levar à vida para a glória do Senhor. Nos ajude, nos capacite. São muitas propostas, são muitas possibilidades, são muitos jeitinhos que nós somos tentados a fazer de vez em quando, mas que o Senhor nos faça lembrar que o nosso principal objetivo deve ser agradar o Senhor e não a qualquer outra pessoa, ou qualquer outra cultura, ou qualquer outro homem. Nos ajude, Deus, a honrarmos o Senhor sobre todas as coisas, porque o principal dos nossos problemas, que nos impedia de chegar até a vida, foi resolvido através do Evangelho. Que a compreensão do Evangelho nos inspire a essa nova vida, para que sejamos pessoas alegres honrando o Senhor e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.